Meus amigos, o que foi esse sorteio da Libertadores, hein? Fala, rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Dia de Jogo. Antes, aquele ritual de sempre, de se inscrever no canal, compartilhar com aquele seu amigo que gosta de futebol e deixar o like. Rapaziada, o sorteio da Libertadores foi coisa de maluco, tá? Um lado muito mais fácil que o outro, né? Tá bem evidente isso. Vamos falar sobre isso agora, porque o lado esquerdo da Libertadores, meus amigos, pedreira, viu? Nós vamos ter um São Paulo e Atlético Nacional enfrentando LDU ou Botafogo. Falando um pouco desses dois confrontos. O São Paulo pegou um confronto bem complicado. O Atlético Nacional é um dos melhores times do pote 2, vai ter a sua revanche de 2016 ou 2017, se eu não estou me enganado, acho que é 2016. E o Botafogo vai pegar a LDU. Não é um time muito complicado, não é um time bom, mas tem um fator altitude. O Botafogo decide fora, mas acredito que tanto o Botafogo como o São Paulo passam. E aí a gente vai ter, nas quartas de final, Botafogo e São Paulo, que a gente teve ano passado também nas quartas de final, Botafogo e São Paulo. Lembrando que o Botafogo foi campeão, passou nos pênaltis, passou num sufoco lá no Morumbi, mas conseguiu passar. E aí a gente tem um River e Libertad, Palmeiras e Universitário. Palmeiras e Universitário, o Palmeiras é muito favorito. River e Libertad, o River é muito favorito, são os confrontos mais desequilibrados dessas oitavas de final. A gente deve ter um Palmeiras e River. Então, tentando projetar aqui, acreditando que todos os favoritos passem, a gente vai ter no mesmo lado da chave São Paulo e Botafogo numa quarta de final e Palmeiras e River na outra. O lado da chave tá bem complicado, tá? Mas eu acredito que quem mais se deu mal nesse sorteio desse lado esquerdo foi o São Paulo e o Botafogo, porque ambos já vão ter adversários complicados nas oitavas. O Palmeiras deve passar com muita tranquilidade contra o Universitário. O River deve passar com muita tranquilidade contra o Libertad. O São Paulo vai precisar jogar bola, vai precisar jogar bem para eliminar esse Atlético Nacional, que como mandante é um time que vem muito bem. E o Botafogo, cara, tem o desafio da altitude. Não é um time tecnicamente bom, o da LDU, mas é um time cascudo em Libertadores e definindo na altitude é complicado. Você ganha, por exemplo, de 1-0 em casa, vai decidir na altitude, a LDU joga sabendo o placar e não é um placar tão difícil fazer um 2-0 dois gols de diferença para passar. Então é um confronto já difícil nas oitavas, mas acredito que os dois vão conseguir a classificação. E aí fica muito, muito pesado esse lado das quartas, né? Vai ter um chaveamento com São Paulo, tricampeão da América, o Botafogo, atual campeão, o River, que é pentacampeão da Libertadores, o Palmeiras, que é tricampeão. Fica um lado bem complicado. A gente pode ter uma semifinal, River e Botafogo, River e aí São Paulo, Palmeiras e Botafogo, Palmeiras e São Paulo. É muito, muito difícil esse caminho. E já começa difícil para o São Paulo e para o Botafogo desde as oitavas. Palmeiras e River tem meio que uma folguinha ali, né? Nas oitavas, porque é bem tranquilo. Mas a partir das quartas é um chaveamento pesadíssimo do lado esquerdo. Enquanto do lado esquerdo é essa briga toda, o lado direito está bem mais acessível, tá? Começando pelo Fortaleza, que pegou o Vélez, para mim um dos piores do pote 1. Para mim o pior, na verdade, de futebol jogado. Acho que o Fortaleza até tem chance, mas o Fortaleza é, para mim, o pior time do pote 2 também, porque não apresenta futebol nenhum. Então é complicado, mas o Fortaleza se deu bem no sorteio. Depois, se passar, pega Racing ou Peñarol, provavelmente o Racing, e aí deve ser eliminado. Mas eu quero falar aqui dos grandes vencedores. Flamengo e Inter. Ué, mas Flamengo e Inter não vão se enfrentar? Não é um jogo cascudo? Sim. Mas se passar, o lado é bem acessível para chegar numa possível semifinal e para chegar numa final, tá? Olhando aqui para Flamengo e Inter, quem passar vai pegar o vencedor de Estudiantes e Cerro Porteño. O Estudiantes é um time chato, é um time argentino, mas dos argentinos é pior do que o Racing e é pior do que o River. Então, assim, poderia ser muito pior. É um chaveamento bem acessível para Flamengo e para Internacional. Acho o Flamengo bem favorito contra o Inter no cenário atual. Teve Flamengo e Inter no Brasileiro, foi um empate, foi um bom jogo. Mas atualmente o Inter está na beira do Z4, o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, é um time muito mais constante, é um time muito mais sólido, mas define fora, né? O Inter passou em primeiro, o Flamengo não. Então o Inter tem um fator casa, mas acho o Flamengo bem favorito para eliminar o Internacional. Atualmente, né, no cenário atual, pode ser que daqui a um mês e meio seja outra coisa completamente diferente. Mas o Flamengo se deu bem nesse sorteio e o Internacional também. Quem passar tem muita chance de chegar à final. Esse chaveamento do Flamengo lembra um pouco o chaveamento de 2022, né? Que o Flamengo era bem favorito para chegar à final, chegou e venceu. Ou o chaveamento de 21, que era para mim o chaveamento mais ridículo dos últimos anos que o Flamengo pegou. Se deu bem, chegou à final, acabou perdendo para o Palmeiras. Então é um lado bem acessível, onde o maior desafio talvez seja o Racing, numa possível semifinal. E semifinal não tem muito como escolher, né? Mas aí você olha, o maior desafio talvez seja o Racing, numa possível semi. O Palmeiras vai pegar o River já nas quartas. O River já vai pegar o Palmeiras nas quartas. O Botafogo pode pegar o São Paulo. Numa semi vai se preocupar com o Palmeiras ou o River. Então, assim, é um chaveamento que, olhando para o outro lado, você olha e fala, realmente, nosso lado, o lado direito, tá mais fácil. É o que o Flamengo e o Inter pensam no momento, apesar de, claro, para mim, o duelo das oitavas Flamengo e Inter, apesar do Flamengo ser favorito,
e bem favorito, na minha opinião, é um dos mais equilibrados, tá? Só não é mais equilibrado pra mim do que São Paulo e Atlético Nacional. Muita gente vai falar, nossa, Atlético Nacional. Sim, esse Atlético Nacional é um time muito, muito bom e poderia ter passado em primeiro, era pra ter passado em primeiro, acabou perdendo pro Nacional na última rodada, mas jogou bem melhor que o Nacional. Então, assim, esse time do Atlético Nacional é um time bem chatinho, é um time pra ficar de olho, tá? Mas os grandes vencedores, Flamengo e Inter, apesar de se enfrentarem, com um chaveamento bem acessível. Não é possível você meter ali o Racing, mas como eu expliquei, olhando para o outro lado, não tem do que reclamar. Acho que Flamengo e Inter podem se considerar sortudos, entre aspas, apesar do confronto das oitavas. Já do outro lado, o Palmeiras se deu mal porque pode pegar o River, mas tem meio que uma folga nas oitavas, porque vai pegar o Universitário, que é um confronto bem desequilibrado, assim como o River vai ter um confronto bem desequilibrado contra o Libertad, e aí a gente vai ter esse Palmeiras e River, 99% de chance disso acontecer. Então não se deram tão mal porque vão ter já começar ali do mata-mata a partir das quartas. Botafogo e São Paulo são os grandes perdedores desse sorteio, né? Porque já vão ter pedreira de cara nas oitavas. Repito, acho que os dois passam, mas o Botafogo vai ter LDU na altitude, o São Paulo vai ter esse time do Atlético Nacional, que pra mim é um time que pode surpreender, e se passar, vão se enfrentar nas quartas. Então o Botafogo e o São Paulo não vão ter vida fácil em nenhum momento das eliminatórias. Mas Libertadores não tem vida fácil, concordo. Mas o lado do Flamengo é bem acessível. Você olha os times, né? Fica bem nítido a diferença, né? Você vê os nomes do outro lado, Botafogo, River, Palmeiras, São Paulo, Atlético Nacional, LDU que é altitude. Você olha para o outro lado, tem Flamengo e Inter que já se enfrentam e Racing, Peñarol e Estudiantes. Assim, todo respeito ao Peñarol, o time é fraquíssimo. Apesar do Flamengo ter sido eliminado pro Peñarol na última Libertadores, tá? Mas quero saber o palpite de vocês. Quem chega na final? Do lado esquerdo e do lado direito? Quem vai ser o campeão da Libertadores? Comenta aí, eu vou arriscar uma final, tá? Acho que vai ter Flamengo de um lado e Palmeiras do outro. Repetindo 2021. Será uma baita final, tá? Mas quero saber a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários. É isso, rapaziada. Tamo junto. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Valeu e até a próxima.